Alô, gente da melhor qualidade, o nosso podcast do Grupo JJ de Comunicação começa a partir de agora e nós vamos conversar hoje com o Gerson Augusto Bizestri Orlato, advogado e síndico do Mercadão da Ferroviários, o pai do Heitor, eu também tenho um filho que chama Heitor, pai do Gael e também casado com a dona Daniela. Muito obrigado por atender o nosso convite, Gerson. Imagina, Deus, eu que agradeço todo mundo que acompanha aqui a programação do JJ, do podcast. E vamos à entrevista aí, esclarecer algumas coisas pro pessoal. O Mercadão que tá bombando cada vez mais. E completando 17 anos. Você já está há quanto tempo na administração? Eu tô há 5 anos na administração, né? Fui eleito para o 3º mandato de síndico. Até fazer um parênteses aqui pro pessoal compreender. O Mercadão é um condomínio, né? Então os boxes lá são particulares. Às vezes o pessoal acha que é um espaço público, mas não é. Então tem eleição de síndico, como qualquer outro condomínio, só que é um condomínio comercial. Então eu estou há 5 anos e completo 6 em março do ano que vem. Tem um Mercadão que eu já vi em Ribeirão Preto, tem o mesmo design do Mercadão. É uma franquia? O nome Mercadão? No Mercadão não é uma franquia, né? Os construtores, parece que são do mesmo grupo, fizeram um Mercadão aqui de Jundiaí como um projeto piloto, e depois eles levaram esse projeto para outras cidades, né? Mas o Mercadão, ele remete ao Mercadão de São Paulo, Mercadão da Lapa, ao próprio Mercadão que a gente tem aqui do Vianello. Então é uma marca de cidades, né? De um espaço para cada cidade. Isso. Muito bom. E como é que você encontrou o Mercadão quando assumiu a parte como síndico? Então, eu assumi o Mercadão, foi um pouco antes da pandemia, né? A gente teve esse trajeto aí na história do Mercadão, na história da sociedade. E antes da pandemia, o Mercadão tem 150 boxes, a gente tinha ocupados 90. Então, a gente tinha lá 60 boxes desocupados. Bastante, né? Era bastante. Então, a gente assumiu numa situação bem ruim, o pessoal já desacreditado com relação ao Mercadão, né? Tanto quem investiu quanto quem montou loja lá. E o próprio consumidor não conhecia, chegava no Mercadão e via um lugar um pouco abandonado, desprestigiado. E a gente começou a fazer um trabalho de recuperação dessa imagem, de requalificação dos espaços, de ocupação. Aí veio a pandemia, né? A gente precisou obedecer às regras sanitárias, ficar fechado por um tempo, mas a gente fez um planejamento, uma gestão lá com os condôminos, com os lojistas, para que a gente pudesse superar essas dificuldades. E o pós-pandemia, hoje o Mercadão tem a taxa de ocupação de 100%. Então, 100%. 100%. Ou seja, todos os espaços estão ocupados e aquele que quiser vender o seu box, por exemplo, já está ganhando bem em cima dele, né? Sim. Está valorizado, né? O valor de mercado do box lá do imóvel foi recuperado, estava defasado, né? Mas hoje ele já está num valor de mercado compatível com demais empreendimentos na cidade. Eu sou frequentador do Mercadão e sou proprietário de um box, então eu conheço o Mercadão antes e depois do Gerson. O que você fez para... Como é que você tirou ideia de algum lugar para mudar aquilo? De onde veio essa imaginação para deixá-lo tão bonito como está agora? Eu tenho um box também lá, né, Adilson? A gente era vizinho de box lá. 24 e 23. E quando eu assumi também, era um box que nunca tinha sido ocupado. E foi um pouco de intuição, de percepção, acho que de remanejamento dos espaços mesmo no mercado. Então, algumas áreas lá que não eram ocupadas, talvez por falta de um atrativo de acabamento, de paisagismo, da própria condição de ocupação para outros... Aquela ala de serviços ali onde estão os boxes, o 23 e o 24, aquilo estava muito feio, tinha um banco de cimento, uma mesa de cimento surrados ali, mas aquilo ganhou um up, assim, parece um parque temático. A gente montou uma praça, né? Tem mesa, cadeira, o pessoal pode tomar um café, ligar o notebook, passar a tarde lá. Nas outras áreas a gente colocou algumas plantas, outros bancos, outras mesas. Então passou a ser atrativo não só a área central do Mercadão e a área dos restaurantes, mas o Mercadão como um todo. O Mercadão não tem apenas como atração os restaurantes. Aliás, uma comida muito boa lá do Seu José, do Andaluz, a tilápia também, há outros segmentos interessantes. Mas ele ainda continua sendo a principal, entre aspas, arma de consumo, de atração. Sim, o pessoal procura muito o Mercadão por conta da gastronomia, da alimentação, dos bares, né? Isso a gente tem lá. Então, o Max Mix lá Max Mix também, né? Tem muito bar de qualidade, pessoal premiado, como você colocou aqui o Ayashi do restaurante Andaluz, a tilápia. Então o pessoal frequenta muito lá pela gastronomia, mas a gente agregou outros serviços, agregou estética.
Então, essa taxa de ocupação de 100% hoje foi agregando esses outros tipos de negócios, esses outros profissionais, e o público hoje é constante para todo mundo. E o que está faltando? Por exemplo, não tem uma casa lotérica dentro do Mercadão, mas há uma explicação por parte da Caixa Econômica Federal. É que tem uma bem ao lado no supermercado. Isso, com relação à lotérica, tem o regramento da Distância, Caixa, precisa ter a distância de uma para outra, então a gente não consegue colocar dentro do Mercadão. E o que está faltando colocar que você ainda falou, poxa, aqui cabe isso e não tem? Farmácia, por exemplo, não tem. É difícil a gente falar o que falta lá no Mercadão, porque a gente também tem que analisar a questão do mercado e do nosso entorno, né? A gente não tem hoje no Mercadão uma casa de carnes, né? A gente já teve no passado a loja do Iote, já tivemos a Fish, mas acho que por conta da situação daquele momento, não vendiam, não era financeiramente viável. Hoje, né? Hoje é diferente de hoje. Então, hoje, se alguém pensa em abrir alguma coisa nesse segmento no Mercadão, talvez possa ser viável já porque a gente tem um público muito maior. Havia também o Demarque, né, com o Hortifruti. Eles ocupavam um espaço enorme ali, né? Não tem mais o Demarque, mas tem uma outra casa que vende produtos de hortaliças ali, né? Sim, hoje tem o pessoal lá do Portão Grande, eles trabalham com produtos orgânicos, é uma loja bastante movimentada, bem frequentada também. E a gente tinha o Demarque era uma loja que a gente considerava âncora para o Mercadão, mas por conta de tudo que aconteceu, da pandemia também, eles acabaram encerrando a atividade lá. A pandemia, só lembrando aos amigos que não estraçalhou apenas a freguesia e os proprietários de boxe do Mercadão, estraçalou o mundo. A Microsoft teve problemas durante a pandemia, isso aconteceu e melhorou bem agora, né, Gerson? Melhorou, e como eu coloquei no início, a gente conseguiu planejar com dificuldade essa etapa de passagem da pandemia, mas para o Mercadão houve uma crescente, a gente saiu da pandemia maior do que a gente entrou. Então a gente tinha uma taxa de ocupação de 1/3, né, em relação ao total de boxe, e hoje a gente tem 100%, então a gente veio numa crescente, né, nesse processo todo. Nós temos um outro Mercadão em Jundiaí. Como é que o Mercadão da Ferroviários olha para o seu, não sei se chega a ser concorrente? A gente não considera o Mercadão da Vila Arens concorrente nosso, né? A gente entende que são dois empreendimentos, tem o nome, a gente carregava o nome Mercadão da Cidade, né? E eles Mercadão da Vila Arens, por conta da localização, a gente passou a adotar o nome comercial de Mercadão da Ferroviários, mas a gente não enxerga eles como concorrentes, né? A gente tem muito respeito por eles lá e sucesso a todos eles que tem boxe, negócio lá, um Mercadão tradicional importante na cidade. Sim. E a gente tem a vida do Mercadão da Ferroviária. Você vai lá de vez em quando comer um pastel lá no Pedro ou não? Eu passo por lá. Eu gosto mais do bolinho de carne, né? Então sou frequentador lá também. Porque todo mundo paga imposto lá e aqui, agora cada um que cuide. Sem fomentar a comparação, que você não está querendo fazer, eu também não vou incentivar a nada, mas uma das vantagens do Mercadão da Ferroviários, além do espaço físico ser maior, é que tem um estacionamento, né? O outro é na rua, né? Sim, a gente tem um estacionamento interno, né, para contemplar bastante vaga lá, e está sempre cheio. E embora a gente não faça esse tipo de concorrência, né, entre os mercadões, a gente entende que o público acaba fazendo isso de forma natural, né? E tem lojistas que têm comércio no Mercadão da Ferroviários e tem no Mercadão da Vila Arens. Então, entre eles acabam comentando. E qual é o perfil desse lojista? 100% de jundiaenses é impossível, né? Tem gente de fora da cidade? A maioria hoje no Mercadão são de jundiaenses, né? Pessoas já com residência aqui. Eu considero jundiaense pessoal que já com residência há um bom tempo aqui na cidade. Empreendedores, MEI, né? A maior parte, loja própria, né? Muitos não têm funcionários, trabalham com a família por conta, mas é um perfil interessante. Agora, da sua administração para cá, eventos pontuais, Dia das Mães, Dia das Crianças, tem também o Carnaval, vai ter Carnaval, né? O Carnaval virou uma marca do Mercadão, né? Sabe que o primeiro Carnaval eu que levei lá com o pessoal da administração, né? E por ser condomínio, a gente também tem bastante dificuldade para articular algumas ações, algumas situações. A escola de samba passeou por todas as alamedas ali. A gente quer prestigiar todo mundo, a gente pede para o pessoal passar em todos os corredores. Então, acho que agora vai ser o 4º ou 5º ano de Carnaval. E é um dia bastante movimentado, bastante gostoso, familiar. Acho que é um evento tradicional nosso já. E quando a gente fica sem, ou cogita ficar sem, a gente não pode deixar de fazer, porque vem cobrança de todos os lados.
Bom, meu caro Gerson, com esse calorão que nós estamos vivendo, com uma tendência de que a temperatura mundial vá subir, e Jundiaí não está fora desse contexto, como é que as pessoas que vão ao Mercadão podem se refrescar ou sofrer menos com a temperatura alta? Adilson, a construção do Mercadão, ela tem uma característica de galpão, né? As telhas sanduíche, termoacústicas, enfim. Só que a gente precisou adotar algumas medidas lá para fazer a retirada do ar quente de dentro do espaço. Sim. Então, o ar-condicionado ele fica um pouco inviável, né, por conta da característica da construção, e a gente está aplicando aberturas de vidros, janelas, portas, né, e agora com exaustores eólicos no telhado. A gente já instalou 30, e agora mês que vem instala mais 30, e com isso a expectativa é que a gente tenha uma melhora térmica lá dentro. Os ventiladores, os climatizadores que a gente instalou nesse período aqui já tem ajudado bastante, e acho que agora, para esse ano aqui, vai ser ainda melhor. E não vai gastar a energia, né? Porque a energia vem do vento, né? E se o comerciante, se o proprietário de loja quiser colocar um ar-condicionado dentro do estabelecimento, isso pode? Pode sim. Os boxes lá, o pessoal pode colocar ar-condicionado, então internamente muitas lojas, acho que a maioria já tem ar-condicionado, e agora que a gente está fazendo, preocupado até com essa questão do meio ambiente, do consumo de energia, e porque também isso teria um custo de condomínio, a gente acaba adotando as medidas ambientalmente corretas aí, que acabam dispersando o calor de forma natural. Quem quiser comprar um box no Mercadão, conversa direto com a administração ou há outros canais? Não, na administração, a gente cuida da questão de mix de lojas, de aprovação junto com o pessoal do conselho, né? A venda, a aquisição de box, ela é tratada direto com o proprietário ou com as imobiliárias, a imobiliária que administra os boxes. Inclusive, a gente tem uma imobiliária dentro do Mercadão da Ferroviária, do Fábio Guimarães, né? E ele acaba comercializando boa parte deles. Né? E tem box à venda, que você saiba? Ou para alugar? Eu sei de 2 boxes, né, que estão à venda. Para locação, a gente não tem nenhum disponível. Nenhum box disponível para locação? Nenhum. E o que você ainda não fez e que gostaria de fazer no Mercadão? A gente está sempre procurando aperfeiçoar, trazer mais conforto para o consumidor, né? Então, a gente quer melhorar algumas áreas, revitalizar com espaços com plantas, cadeiras. Acho que a ideia é sempre pensar no consumidor. O lojista, a gente tem dado toda a estrutura para ele, né, para o proprietário do box também, para que ele adeque as instalações dele conforme a necessidade. E a gente está sempre pensando no consumidor. Que tipo de empresa não tem como colocar no Mercadão? Por exemplo, o jogo do bicho não vai poder ter. Havia uma tabacaria, mas com essa onda de a maioria parar de fumar, acho que não cabe mais tabacaria não, né? Mas, assim, digo, produtos químicos, por exemplo, pode? Uma loja de tintas? Uma loja de tintas a gente poderia ter, né? Existem algumas situações lá que são restritas por conta da lei, né? E outras por conta da condição do prédio. O que não pode ter lá? Então, a própria questão da lotérica, né? Que seria viável. Lotérica, né? A gente não consegue colocar uma lotérica por conta do regulamento da Caixa, né? Então, você tem algumas outras situações que vão ter que obedecer a alguns órgãos, por exemplo, a OAB tem algumas restrições com relação a montagem de escritórios em ambiente comercial. Então, algumas regras à parte, fora do Mercadão, e também observar sempre a questão da vigilância, alguma regra específica. Quantos carros cabem lá no estacionamento? Hoje são 230 vagas e tem mais um em torno. É muito carro, hein? São bastante carros. Aquele posto de gasolina que havia em frente ao Mercadão, por que o Mercadão já não compra aquela área de uma vez e elimina aquele... Aquilo virou um problema para o Mercadão, né? Quando a gente assumiu, tinha essa área desse posto de gasolina, né, que fica no limite com a Ferroviária, o vizinho da gente. Estava abandonado, até a gente teve um histórico ruim lá de ocupação indevida, né? E, inclusive, acharam também um morto lá dentro, né? Um cadáver foi achado lá dentro. E aí a gente conseguiu, junto com umas empresas, fazer a remoção da parede, né, para ter a visibilidade ampliada lá e o acesso também mais seguro. E depois acabaram retirando a estrutura metálica lá do galpão. Né, aquela área pertence ao governo federal, isso? Isso, aquela área hoje ela está dentro da SPU, é uma área do governo federal que foi passada por conta da ferrovia, né, da extinta ferrovia, que era do governo federal, acabou ficando com a propriedade. Então a gente pleiteia junto com o município, com o governo federal,
para que aquela área seja incorporada pelo município, né, cedida para o município, para ser feita uma praça, por exemplo. Sim. O estacionamento em 45 graus ficaria bacana. Com estacionamento, com alguma memória ferrovia, até por todo o contexto da Ferroviários, né, da Avenida dos Ferroviários, da estação, do Espaço Expressa também, que está passando por revitalização. Então, seria para a gente associar tudo isso. Muito bom. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Dilson, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui para os nossos ouvintes, para os ouvintes do JJ, e agradecer esse convite aqui, essa oportunidade de tirar essas dúvidas, de falar um pouco do Mercadão e convidar o pessoal para que possa ir no Mercadão, prestigiar nossos lojistas. Muito bom. Grande abraço e leve um abraço para a família e seu pai também. O pai do Gerson, quem não sabe, ele foi vereador, vice-prefeito e deputado federal. Você assiste também ao nosso podcast nas redes sociais, né? Aqui do Grupo JJ de Comunicação. E eu conversei, o podcast está aqui, tem um painel aqui enorme. O Gerson Orlato conversou conosco, ele que é advogado e síndico do Mercadão da Ferroviários. Me avisa aqui a produção sobre redes sociais, falar dele nas redes sociais, falar de você nas redes sociais. As redes sociais do Mercadão. O Mercadão está no Instagram, no Facebook, né? É só procurar por Mercadão da Ferroviários. E a gente tem um site também com algumas informações das lojas. Então, o Mercadão da Ferroviários no Instagram e Mercadão da Ferroviários no Facebook. Fácil de acessar e tem as imagens lá, inclusive, né? Sim. O Gerson Orlato, advogado e síndico do Mercadão da Ferroviários, foi nosso convidado. Mercadão que comemora agora 17 anos. Eu costumo dizer que o Mercadão da Ferroviários era um antes da chegada do Gerson e outro da chegada do Gerson. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu estava lá antes e continuo lá depois. E você continue com a gente até o próximo podcast. Um grande abraço. É isso.